Boa noite, olá pessoal. Vamos nos encher da presença do Senhor. O Senhor tem transformado nossos lamentos em baile, né? Vamos louvar o Senhor com alegria. Senhor Deus Pai, abençoa, Senhor, neste momento que nós estamos nos entregando, nos disponibilizando para a Tua presença, para o agir, o influir, o intervir, o superabundar na presença graciosa do Espírito Santo. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Adore o Senhor. Nosso culto está começando agora. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Glorifique, exalte ao Senhor. Oh, aleluia. Você é em Vila Velha, você é em Angra dos Reis, você é em Caturama, na Bahia, você é na região dos Lagos, Pastor Robson Menezes e sua esposa Heloísa, Deus abençoe. Você é no Sul Fluminense, você em qualquer parte desse país ou até fora do país, que o Senhor te abençoe. Vamos nos congratular, vamos celebrar o rochedo da nossa salvação. Oh, aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Mas por amor, por aquele que te amou. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Em festa, transformado, minha tristeza em alegria, transformado, meu pranto em festa, transformado, minha tristeza em alegria, quero que você transformado, meu pranto em festa. Transformado, tristeza em alegria, transformado, meu pranto em festa, transformado, minha tristeza em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Só Tu és santo, só Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Continua, Senhor, aumentando a Tua presença em nossas vidas, naqueles que estão assistindo essa live, Pai. Que haja reverência, Senhor, à Tua presença, mas que haja espontaneidade, Senhor. Que toda obra cesse agora, para nós voltarmos a nossa atenção somente para Ti, Senhor. Somente para Ti, Senhor, para o trono da graça. Salmo 40 diz que é do alto que vem o nosso socorro, e é para Ti, Senhor, que nós estamos orando. Não queremos perder o Senhor de vista através da nossa fé. Sim, Senhor. Apesar de todas as lutas, de sabores, contrariedades, situações desagradáveis, covardes, o Senhor nos faz mais do que vencedores. Oh, isso não é um mero otimismo, não é uma mera possibilidade, é a realidade de quem vive à sombra da cruz vazia. Se você mais que vencedor, dê um grado de vitória.
da igreja. Eu louvo o Senhor por esta igreja que continua viva, que não se abate, que não se empobrece espiritualmente. Que a distância não nos afasta da comunhão dos santos, nem da presença do Senhor. Há um desejo incontido em nós de louvar e bendizer o nome do Senhor. Exponha-se. Oh, aleluia. Tire todo constrangimento, toda inibição. E libere-se para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em sua vida. Oh, meu irmão, eu te convido agora a glorificar o nome do Senhor, a adorá-lo na beleza de sua santidade. Ele é a máxima, é o único da sua vida. Ele é o alfa e o ômega. Oh, Deus. Sim, Senhor Jesus. E assim será até a sua volta, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor onde você está sem constrangimento. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 24. Salmo 24, nossa leitura inicial, faz parte da nossa liturgia. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Salmo 24, agora versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. E como nós temos visto isso, né, ultimamente. Versículo 5. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus, de Jacó. Não quer dizer que era só para aquela época, isso vigora, isso vale para hoje, para os nossos dias. Davi convoca, através de Salmo 24, versículo 27, levantem-se as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Olha, a comitiva celestial, recebendo o Senhor Jesus, ao seu retorno às regiões celestiais. Versículo 8. Quem é o Rei da Glória? Você pode responder aí? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 9. Levante as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos repetir o versículo 10, por favor. Versículo 9 e 10, por favor. Levantem-se as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. É Ele que merece toda a nossa atenção. Sem ressalvas. Vamos adorar ao Senhor? Oh, que saudade da igreja. Exaltemos a Jesus. Levante as suas mãos. Com hinos de louvor e adoração. Rocha eterna, meu refúgio, cantemos seu poder.
Senhor, cantarei com amor, exaltarei com fervor, a minha vida consagra ao Senhor. El Shaddai, Elion, Adonai, a minha vida consagra ao Senhor. Dele é o reino e o poder e a glória. Oh, levantemos as nossas mãos, exaltemos a Jesus, hinos de louvor e adoração, rocha eterna, meu refúgio, cantemos seu poder. Adore o Senhor, por favor. Isto é minha alegria, razão do meu cantar. Pra sempre entoarei louvores ao Senhor, ao Rei da Glória. Cantarei com amor, exaltarei com fervor. Cristo é a tua. Minha vida consagro ao Senhor. El Shaddai, Elion, Adonai. A tua vida, minha vida consagres ao Senhor. E dele é o reino e o poder e a glória. A tua vida, minha vida consagra ao Senhor. Está dizendo isso para alguém? Shaddai, Elion, Adonai. A tua vida consagres ao Senhor, porque dele é o reino e o poder e a glória. A vinde levantemos nossas mãos com gratidão ao Redentor por sua vida. Estamos nós aqui, glorifiquemos a Jesus, glorifiquemos a Jesus, glorifiquemos a Jesus. Obrigado, Senhor. Deus é bom. Há uma atmosfera diferente, não é? Há um perfume gostoso no ar. Se torna mais leve, né, com a presença do Senhor. Eu tenho os avisos aqui rapidamente. Bem-vindos a vocês que estão chegando a esse mais um culto online da Igreja Cristã Nova Vida, em Juscelino, situada na rua Celestino 197. Eu sou o pastor Jorge Antônio Pinto, para quem não me conhece, e tenho o prazer de servir ao Senhor e aos irmãos no local que eu falei no endereço. Eu quero oferecer esse culto em ação de graça pela vida do Daniel, filho do Diogo, que aniversariou anteontem. Pelo Mateus, amigo meu, lá que trabalhava na Restock, na loja da Outlet Caxias, que entrará, está ingressando para o grupo dos papais, Deus abençoe. Pela vida da minha prima Arlete, que está hospitalizada no Hospital Geral da Japuíba, lá em Angra, com AVC isquêmico, mas está tendo uma melhora significativa. Obrigado pelas suas orações. E peço que você continue orando pela sogra do diácono Dejaci, pela Joana, que encontra-se internado no Fundão.
E eu quero agradecer aos nossos jovens que participaram da videochamada ontem, pela sua obediência. Foi muito bom, foi um papo rendoso. E eu falo por você, papai, mamãe, responsável, incentive seus jovens. Eles estão sob os seus domínios. É um investimento que vocês estão fazendo. Incentive com eles a assistirem. E vocês que não participaram da vídeo chamada, durante a semana vai se colocar um aviso, postar um aviso, que sábado que vem nós teremos outra. E também estamos pensando numa atividade para as crianças, sábado, 16 horas, só estamos acertando algumas coisas. Está tendo atividades, é só você consultar, visitar a juventude, o grupo da juventude. É isso que eu quero falar também, e não há necessidade. Nós temos um grupo que é para comunicação, para notificação, para informação em caráter geral. Mas os grupos, tais como intercessão, diáconos, coral e outros, juventude, continuam existindo, sendo que só serão notificados, postados mensagens que sejam próprias para esses grupos. Mas eu aconselho a estarem, permanecerem adicionados, porque não será dado aviso em outros grupos, a não ser neste. Os links serão postados aqui, não serão postados em outro grupo. Então você vai ficar marginalizado, sem saber do que está acontecendo. Então eu agradecimento por todos os jovens que participaram ontem e que irão participar domingo, no sábado próximo. Eu também quero oferecer esse culto de ação de graça pelo o amigo de longas datas, o Ivan, foi meu vizinho aí no bairro Santa Elisa, onde nós morávamos, em Mesquita. E é um amigo assim, mais chegado do que amigo, do que faz parte da família. Então, o Ivan, o esposo da Salete, pai do Marquinho, nosso querido Marquinho, lá da igreja, esposo da Dilma. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que Deus te dê longa vida, tá? E que possamos sorrir muito para o outro ainda, porque é muito próprio de nós quando nos encontramos sorrir um para o outro. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, mas antes eu quero orar pelos dízimos e ofertas, porque este é um culto. E eu, de uma certa forma, ainda estou me adaptando a essa nova realidade, e eu deixei de orar algumas vezes. Então, eu quero orar agora em nome do Senhor Jesus. Deus amado e querido, eu quero orar pelos dizimistas e ofertantes. Deus, até aqueles que não fazem parte da nossa igreja, não são membros da nossa igreja, por aqueles que depositam, Senhor, na conta, por aqueles que levam na tua igreja, como hoje, Senhor, no horário já acordado, que temos homens de plantão. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, aqueles que se encontram desempregados, aqueles que tiveram seus salários reduzidos. Oh Deus, aqueles que se encontram em estado de apreensão, porque são autônomos e houve uma queda assim, expressiva nas suas entradas. Oh Deus, abençoa cada um, eu te peço. E aqueles também que levam alimentos para suprirem aos irmãos da nossa igreja, que o Senhor os abençoe também, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu postei um vídeo somente para a igreja, para o grupo da igreja. Mas eu vejo uma necessidade de tornar público este comentário a respeito da publicação do Diário Oficial do dia 5/6, à noite, na noite de sexta-feira, o decreto, o 47.112, que trata da flexibilização de atividades, seja de meio de transporte, seja comerciais, enfim. E o artigo 8 trata da liberação dos templos para encontros, dos templos religiosos para encontros presenciais. Qual é a nossa posição nesse momento? A nossa posição é de não abrir
a Igreja de Nova Vida não abrirá os seus tempos para o culto presencial. Embora nos faça muita falta, lamentando, mas depois de ontem, de várias consultas durante o dia todo, houve um consenso, o que há sempre entre bispos e pastores, sobre a regência do nosso bispo primário, do bispo Walter, que ainda não é o momento, porque nós pastores temos a responsabilidade sobre a sua vida espiritual e sobre a sua vida física, sobre a sua natureza física. Então, nós não abriremos por enquanto. Quando tivermos de abrir para as atividades presenciais, nós avisaremos com antecedência, até para os músicos ensaiarem, para nós cultuarmos o Senhor de uma forma assim, muito elegante, muito efusiva. Teremos Santa Ceia, teremos testemunho, e eu espero que você não enferruje até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, depois que você desejar ler, ver na internet, Decreto 47.112, de sexta-feira à noite, no apagar das luzes, e o artigo 8, que trata mais propriamente do nosso interesse. O título dessa mensagem, como eu já disse no aviso anterior ao culto de 30 minutos atrás, quase uma hora atrás, simplesmente Jesus cura. Ponto pacífico. É uma questão de fé. Quando eu afirmo Jesus cura, é uma questão de fé. E se você crê que Jesus cura, Ele já te curou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Antes de iniciar esta mensagem, porque eu venho de uma escola de homens que acreditam em cura divina, que crê em libertação de pessoas oprimidas por Satanás e seus anjos, que crê na pacificação dos lares, que crê na pacificação do interior de cada um. Esse Deus que excede em bondade, misericórdia e poder, em graça. Então, Marcos capítulo 2, versículo 1, 12, e eu estou muito alegre, estou muito radiante, só me falta vocês, só isso. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar isso? Assim, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer aos paralíticos: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Autoridade sobre a terra. Salmo 24. E voltou-se e disse para o paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra esta sacrossanta, palavra que produz milagre. Eu creio que nesta noite também seremos alvo de milagres também, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ora, nesta narrativa, em que é dada como certa a hospedagem
de Jesus por um tempo na casa de alguém, mas que casa é essa? Esta casa é a casa de Pedro. E nós vamos ver mais à frente que esta era a casa de Pedro no decorrer dessa mensagem, tá? Prometo que eu vou pagar essa dívida a você. Pois bem, a tradução perfeita seria que Jesus estava à vontade, tinha liberdade na casa de Pedro. Marcos 2, 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. O que é estar em casa? É estar à vontade. É você chegar na casa de alguém e você ter liberdade, você ser bem recebido, tudo que se encontra ali é colocado à sua disposição, alimentação, quem sabe um quarto reservado para você descansar, e você se sentir em casa. E Jesus estava à vontade na casa de Pedro. O que nós entendemos aqui é que Jesus chegando a Galiléia, depois de 8 meses de ausência, tempo que desempenhou o primeiro ministério em parte da Judéia, em João 2,13, 4,43, Jesus dirigiu-se a Caná, preste bem atenção, onde perto de um ano antes fizera o quê? A água transformar-se em vinho. E depois de curar o filho de um nobre, ele foi para Nazaré, o seu torrão natal, aonde ele havia nascido. Sendo que em Nazaré ele foi rejeitado. Depois que você lê em Lucas 4, 16 a 30. Cumprindo essa palavra, eu vim para os seus, mas os meus não me receberam. E em seguida, ele fixou-se aonde? Em Cafarnaum, e dali ele passou a considerar, adotou Cafarnaum como o seu centro de operações ministerial. Pregação da palavra, de ensino, de cura. E ele fez várias viagens a Galiléia, indo algumas vezes, ocasionalmente, a Jerusalém, ou a região norte da Galiléia. E sempre que ele viajava a pé, comumente acompanhado dos seus discípulos, ou acompanhado de grandes multidões. Essa explicação foi para explicar o período em que Jesus estabeleceu-se em Cafarnaum. Depois, aqui no versículo 1 diz que depois disso o quê? Depois que o Senhor Jesus tinha curado um leproso. Você lê no capítulo anterior, no versículo 40 ao 45. Mas vamos voltar para o assunto que a gente precisa fazer se render esse tempo. Jesus sentiu-se tão bem em Cafarnaum, quer dizer, a aldeia de Naum, ou de Consolação, que ele elegeu a sua cidade. Em Mateus 4,13, vamos ver o que diz lá. Mateus 4,13, por favor. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar e tal. Mateus 4,13, ele deixou o lugar de nascimento para ir morar em Cafarnaum. Amém? Bom, estamos entendidos até aí. Voltando aqui a este assunto, Jesus operou os seguintes milagres em Cafarnaum. Em Mateus 8, 5, 13, ele curou o servo do centurião à distância, em Cafarnaum. Em Mateus 1, 21 a 28, umas páginas antes, ele libertou um endemoniado quando ele pregava a palavra dentro de uma sinagoga. Preste bem atenção. Ele curou à distância o servo de um centurião, Mateus 8, 5 a 13, e expulsou um demônio dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga. É interessante, vale a pena a gente entender isso, que ele cura fora da igreja e cura dentro da igreja. Ele é capaz de te curar onde você está. E
um detalhe, que Jesus maravilhoso, espetacular, que em Marcos 1, 29, 31 ao 31, olha o que o Senhor Jesus fez. Não leio o título não. Saindo da sinagoga onde havia, né, ele tinha expulsado um demônio de uma pessoa, de uma sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Ou seja, olha aqui, eles foram para a casa de Simão e André. Simão e André não eram irmãos? Simão era quem? Pedro. E a sogra de Simão, Pedro, estava de cama com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre deixou e ela passou a servi-los. Eita, Jesus me... Esse Jesus é espetacular, né? Então, pois bem, e é lógico que a casa de Pedro não foi usada para estes milagres, esses milagres espetaculares, que começou através da sogra de Pedro, através de um familiar. E quem sabe Deus, em nome do Senhor Jesus, pode visitar aquele seu familiar que se encontra adoentado, e eu peço que visite a sogra do diácono Dejaci, a minha prima Arlete, e tantos outros que se encontram enfermos, e o Senhor Jesus é capaz de levantá-los, de erguê-los. Mas o principal, o topo, ponto culminante, é que Jesus pregava a palavra, versículo 2. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Sem o anúncio da palavra não acontece milagre. Sem o anúncio da palavra não acontece salvação. Sem o anúncio da palavra não acontece libertação, como o endemoniado foi liberto dentro da sinagoga. Sem o anúncio da palavra, pessoas não são curadas à distância. Você pode orar para alguém que esteja no extremo sul, no extremo norte desse país, ou até fora desse país, e que Deus ele não mede esforço e não existe distância para ele. A graça, o perdão dos nossos pecados. A cura é obtida unicamente por dar atenção à anunciação da palavra, isso é pela fé. Eu disse que Cafarnaum significa aldeia de Naum ou de consolação. Nazaré significa verdejante. Logo, nesse período de quarentena, volta e meia eu estou voltando ao assunto casa. Porque nós temos vivido grande parte dentro dos nossos lares. Logo, a casa de Pedro tornou-se famosa. Conhecida por ser o quê? A casa dos milagres. Porque Jesus usava como base de operações para a pregação do Evangelho total. O Evangelho que curava, que libertava, que levava à salvação principalmente. E eu creio que a tua casa também pode ser uma ponta de lança dos céus. Uma ponta de lança do Evangelho. Versículo 1 a 4 diz o seguinte: dias depois do capítulo 2 de Marcos, Jesus entrou de novo, insistiu em voltar em Cafarnaum e fixar ali residência. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa à vontade, na casa de Pedro. E muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Olha o poder da palavra. O poder de atração da palavra. O segundo milagre na casa de Pedro foi alguém que ouviu falar de Jesus através da casa de Pedro.
que alguém venha sentir a sua necessidade real de viver uma nova vida em Cristo, através da sua obediência, da sua forma de servir ao Senhor. Uma forma prudente, mas ousada. E a palavra diz aqui que atraía multidões por pregar a palavra. Nós não precisamos de recursos, de malabares, de outros argumentos ou designs para anunciar a palavra. Nós precisamos sim de fé, de crer que aonde eu estiver, o Senhor está, e se Ele está comigo, eu posso anunciar a cura de alguém segundo a sua medida de fé e segundo a vontade do Senhor. Porque estes homens dirigiram-se ao Senhor Jesus porque tinham fé, porque, como está escrito em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Eles não foram por curiosidade. No meio daquela multidão tinha curiosos, mas eles não foram. No versículo 5 diz que o Senhor Jesus disse, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Ou seja, ele não viu somente a fé, a carência, a necessidade daquele homem que conclui-se pela narrativa, pela forma que ele foi transportado, levado daquela forma, como ele foi conduzido pelos 4 homens, conclui-se que era um tetraplégico irreversível, porque foi conduzido numa cama, uma espécie de maca. Que as nossas casas experimentem e vivam esta realidade. Mas não é por força e nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Vendo-lhes a fé. Não foi só a fé torna a falar enfaticamente, do necessitado. Foi a fé consensual, unânime dos 5. Nós precisamos agirmos em bloco. O que é bom para o meu irmão é bom para mim, se for a vontade do Senhor. O que é ruim para ele é ruim para mim. Vamos deixar de orbitar, de gravitacionar em torno das nossas vontades. Não importa mais o que sejamos, importa o que Deus é e faz em nossas vidas. Os homens conduziram aquele tetraplégico e para isso eles ignoraram e venceram, sabe o quê? Em primeiro lugar, a distância da casa do paralítico até a casa de Pedro. Não colocaram os compromissos particulares como objeto, o elemento, o argumento prioritário. Eu não posso, pede outro vizinho, não. Eles ludibriaram a multidão. No versículo 4, eles não mediram esforço, enfim, para levarem o paralítico ao local da bênção, pois a logística era complicada. Transportá-lo, o paralítico, da sua casa até o local da bênção, passar pelas multidões, se esgueirando, subir, porque as casas no Oriente Médio, notadamente nessa região, ela é dotada de umas placas de barro, de umas telhas, vamos assim dizendo, e é coberta com um capim molhado, para que arrefeça, diminua o calor durante o dia, e à noite proporcione uma noite mais agradável. E essas casas têm uma escadaria que leva à parte superior ao telhado. E esses homens subiram por essa escadaria, levando o paralítico. E destelharam a casa e desceram exatamente aonde Jesus se encontrava. Aonde nós temos depositado a nossa fé? Aonde nós temos depositado? Eu tenho visto ultimamente apostando que essa situação vai passar, porque o fulano vai fazer isso, porque a autoridade tal vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, eu não sou pessimista, eu não sou cético,
Eu só penso o seguinte: eu quero estar aonde o Senhor se encontra, porque ali é meu refúgio seguro. Ali eu sei que Deus vai fazer através do Senhor Jesus. Os amigos do paralítico levaram para o topo dessa cobertura externa. Depositaram eles, eu creio, ele em cima do telhado e começaram a destelhar até que colocasse no ponto exato, preciso da bênção. Quem sabe você tem batido cabeça em vários lugares à procura de uma chance de ser abençoado, às vezes até na igreja, não consegue parar numa igreja. E eu quero te falar uma coisa que todo mundo sabe: não existe igreja que vai atender todas as nossas necessidades. A igreja perfeita é aquela que é eterna, mas aqui nós estamos estagiando, nós estamos procurando melhorar cada dia, ter mais qualidade de vida espiritual. E para isso, não foi só o caso deste homem. Quando Jesus estava para ser crucificado e transportando a sua cruz, um homem chamado Simão, também vindo do campo do trabalho, carregou a cruz de Jesus. E hoje, ontem eu escutei parte da conversa da Heloísa nessa videochamada e juventude vocês perderam. O evangelho não mudou, mas a performance, a forma mudou-se muito. É um evangelho em que precisa ter um alcance de metas, de recorde de público, de recorde de audiência, de recorde financeiro. E Jesus simplesmente anunciava a palavra. Ora, o que é preciso fazer para que Jesus te convença que Ele é Senhor? Aqui diz que uma forma de convencer a plateia é que os escribas, no versículo 6, estavam sentados e ali pensavam em seu coração. Olha, no seu interior, no seu íntimo. Escribas eram homens inteligentes, eram letrados, eram homens que compilavam, eram homens que copiavam aquilo que estava dito. Versículo 7 falou: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Olha, mas sabe por que eles estavam pensando? Jesus sabia. A onisciência do Senhor Jesus mostrou o que eles estavam pensando com o coração. Sem eles mencionarem uma palavra. Mas eles tinham suas razões particulares, espirituais, razões essas não justificáveis, mas porque eles não tinham tido uma experiência com Deus. Porque a partir do momento que nós conhecemos esse Cristo verdadeiro, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e que fez essas proezas aqui incontáveis, porque não se resume somente a essas, existem outros registros, e que existem outros tantos que não foram registrados. Esse Jesus quer te impressionar de alguma forma. Ele sabe de todas as suas necessidades. E o interessante aqui é que ele sabia o que passava no coração dos escribas, de alguns. Não foi só de um. Não é aquele tipo de revelação. Deus está me mostrando isso na tua vida, então o maior profeta é aquele que profetiza sobre a sua vida. Não, ele estava falando que alguns pensavam da mesma forma a respeito deles, não tinham o grau de espiritualidade o suficiente para entender que Jesus pode ver algo que você não está vendo. Que Jesus vai além dos limites impostos pela nossa natureza humana. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração no versículo 8, parte B? Ou seja, existia sim uma crítica, uma censura. E para deixar eles alarmados, porque ninguém poderia saber o que eles estavam pensando, exceto quem? Jesus.
O que é mais fácil no versículo 9? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-se e tome o seu leito e ande? Qual é o mais fácil se você fosse Jesus aí? Olha, nós temos casos, até pós-morte do Senhor Jesus e a sua consequente ressuscitação, que em Atos 3, quando Tiago e João iam para a reunião das 15 horas, e você sabe da história, e um coxo estava sentado à porta do templo de Formosa, um contraste entre a miséria do coxo e a sua deficiência física, e a porta de Formosa era uma porta ornamentada, uma obra de arte caríssima. Pedro e João falou assim, olha para mim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas uma coisa eu te digo, toma o teu leito e levanta. Mas o que? Estendeu a mão e sou o coxo. Você está vendo a desproporcionalidade? Nós temos sim capacidade dada por misericórdia, por amor por Deus, para curar alguém em nome do Senhor Jesus, segundo o anúncio da sua palavra. Mas eu não tenho condição de perdoar os seus pecados. Eu tenho condição de perdoar uma ofensa que você me fez e vice-versa. Mas não tenho condição de te perdoar para a salvação. Mas o Senhor Jesus está falando de uma desproporcionalidade. Eu posso curar e posso perdoar. Quanto a vocês só podem fazer algo em meu nome. Se eu permitir, se eu delegar poder, se eu liberar unção. Agora, perdoar é só comigo. Se você tem alguma doença física, assim, uma doença psicossomática, uma doença emocional, uma situação depressiva que é doença, algo que te achacoalha, algo que te pune com a lembrança, algo que te chicoteia no seu interior e que você não deseja isso. A cura pode chegar não para o levantar físico, mas os seus pecados estão perdoados. Em nome do Senhor Jesus. Não vou dizer receba, profetize, nada disso. Eu estou dizendo, anunciando a palavra. A minha responsabilidade é crer. A do Senhor é te abençoar com prazer e de você ter fé. Deus está vendo o seu coração. Se é o coração de escriba ou se é o coração daquele que está necessitado ou daqueles que ajudam o necessitado. Não estou julgando, por favor. Esta é a realidade que nós não podemos fugir. Há de atribuir-se que a graça, atribui-se que a graça, que graças à fé, há de atribuir-se que graças à fé e o esforço destes 4 homens em muito colaboraram para que o milagre acontecesse na vida desse paralítico. Uma maca, nós sabemos, ela é retangular e exige que 4 homens transportem a vítima com conforto e segurança. E para os transportadores, o peso deverá ser distribuído equitativamente, de forma igualitária. Se for menos homens, mais pesos e menos equilíbrio. Estes homens assumiram o risco, pois os 4 homens deviam estar em perfeita comunhão. E para isso, os seus movimentos deveriam ser minimamente sincronizados. Quando um desse um passo, outro dava. Os outros 3 davam também. Quando os 2 primeiros subissem, os degraus dos 2 primeiros acompanhavam. Também quando os 2 da frente fossem levando o paralítico, os 2 de trás teriam também a função de não só de levá-lo, mas como mantê-lo no mesmo nível, para que ele não escorregasse e caísse no chão. Então a logística era complexa. Eu quero te falar que
a sua ausência dos cultos. Isso eu não digo dos cultos presenciais, na casa do Senhor somente. Sim, eu já estou te prevenindo, porque daqui uns dias nós iremos voltar nos cultos, daqui uns tempos, não sei quando. A sua ausência provoca que o peso seja maior para alguns, seja desproporcionalmente distribuído, e com isso evita o crescimento da igreja e a anunciação da palavra. A casa de Pedro estava apinhada de gente de toda espécie e necessidade. Eu creio que todos saibam, mas essa igreja, a Igreja Cristã de Nova Vida em Juscelino, nasceu na minha casa. Grande parte das nossas igrejas tem como berço a casa de alguém. Igreja de Paracambi e tem outras igrejas. Os que ali chegavam eram abençoados, estavam ali e com as suas presenças convenciam os demais que Jesus operava maravilha naquele lugar. Ou seja, a sua presença na igreja é importantíssima. Ela deve ser assim, frequentemente assídua, deve ser maciça. Não deve colocar a distância entre a sua casa e a casa do Senhor. Não deve colocar os compromissos particulares como objeto, o elemento, o argumento prioritário. Não podemos medir esforço para estar na casa do Senhor e, quem sabe, levar um paralítico. A igreja é a casa de Pedro, é a minha, é a sua casa, é a nossa casa, é a casa do Senhor, é a casa onde ele opera milagre. Que quando alguém chegar na sua casa pedindo uma oração, não seja aquela oração, Senhor, olha, eu vou orar, mas me perdoa porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Que você tenha, não é a ousadia somente, porque eu sou ousado, não, mas que tenha a prudência ao orar por alguém, porque você está orando por alguém que é feito à imagem e semelhança do Senhor. Influa, intervenha na vida de alguém. De forma espiritual. Deus sabe o que se passa no nosso coração. Transporte alguém, não necessariamente um paralítico, mas que alguém venha ser conduzido pela sua maca. Sabe qual é a sua maca? É a sua fé, o seu testemunho. Marcos 2,5, para nós encerrarmos, por favor. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Zé Fini, ponto final. O empenho e a fé dos 4 homens, mas o desejo e a necessidade e a fé de ser curado do paralítico, fez com que Jesus visse algo que ninguém via, até porque o milagre não tinha acontecido. Jesus viu a fé dos 5 homens antes que acontecesse o milagre. Já é um milagre você crer no Senhor. O primeiro milagre é obedecer às Escrituras, é obedecer àqueles que estão investidos de autoridade sobre a sua vida. Jesus se sentia à vontade na casa de Pedro. Que Jesus se sinta à vontade na sua casa, na sua vida, porque você é a habitação do Santo Espírito do Senhor. Oremos ao Senhor para encerrarmos este culto. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor deixou Nazaré, mudou de lugar para transformar Cafarnaum em sua base de operação. Isso é um exemplo que nós devemos mudar de posição, que esta posição às quais nós temos vivido, quem sabe não trará grandes sucessos. Mas que se nós mudarmos de posição, nos colocarmos aonde o Senhor Jesus se encontra,
E Ele está próximo de você. Em nome do Senhor Jesus, o milagre acontece assim. Alguns creem assim de uma forma desvairada, quase que banalizando o Evangelho, que o milagre tem que acontecer. Não tem que acontecer. O milagre maior, Jesus já colocou no seu coração, anunciou a palavra e você abrigou, e hoje você é salvo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E outros são cautelosos demais, ao ponto de quase serem covardes na fé, de não creem naquilo que pregam. Eu creio que o Senhor é capaz de te curar, sim. Eu creio que o Senhor é capaz de tirar desse leito, dessa prostração, seja física, sentimental, espiritual. Eu creio que Deus é capaz de fazer isso em Cristo Jesus, porque Ele não mudou e não mudará. Passarão os céus e a terra, menos a palavra do Senhor. Este culto é para abalar as tuas estruturas espirituais. É para trazer um renovo para a tua vida, assim como Jesus saiu de Nazaré. E perguntaram, quando anunciaram uma vez, de Nazaré vem alguma coisa que presta? Porque Nazaré era terra de fofoqueiro, de gente de personalidade duvidosa, e foi lá que o Senhor Jesus nasceu, e Jesus quer nascer na sua vida a cada dia. Com todas as suas deficiências, precariedades, Jesus quer fazer tudo novo na sua vida. Ele sabe o que se passa no seu coração. Encha-se da presença do Senhor. Ah, pastor, se o milagre não acontecer, já aconteceu. Olha o milagre de dar atenção ao Senhor Jesus, de saber que, como está escrito em João, Ele voltou para o Pai e lá foi preparar moradas celestiais para nós. Que é milagre maior do que esse? Qual é mais fácil dar ordem para levantar alguém de um leito, curar, ou levar alguém para a salvação através da perdão dos seus pecados? Que o Senhor te abençoe nesta noite. Vamos nos moldar segundo o caráter do Senhor. Jesus foi obediente até a morte. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteve conosco, ou ainda está nesse encontro, clientes frequentes, e que para mim sempre será uma novidade, uma motivação. Aline Moisés, Deus abençoe. Um beijo no garotão. Rita, mãe do diácono Leandro, que Deus abençoe. Um beijo nas suas filhas também. Tatiane, um abraço. E no Robson. Fernando, Deus abençoe. Temos algo em comum além de termos Jesus. Meu nome é Pinto e o dele também é. Dilma, Marquinhos, meus amores. Um abraço para a irmã Antônia, querida. Um abraço só não, tá? Ó, prepara. Faz assim com a bochecha, irmã Antônia, ó. Fez? Beijo. Vera Lúcia. Saudade desse sorriso, hein? Dá um beijo no Douglas também, por favor, tá? Saudade. Paulo Ferreira, Deus abençoe. Núbia, minha filha querida. Edinha, meu bem. Um beijo no meu cunhado, Dom Rubem. Como é que está a paróquia? Marilza. Fiel amiga, irmã, Deus abençoe. Sueli, intercessora na casa do Senhor. Diácono Leandro e família, que nos abençoe, abençoe a igreja. José Oliveira, Deus abençoe. Sempre assistindo, né? Que Deus abençoe. Manda uma mensagenzinha, quero te conhecer, irmão José. Diga de onde você é, tá bom, por favor? E Dalice, João, Davi e Filomena. Tem reforço de Miguel Pereira, hein? Deus abençoe a todos. Ao Paulinho também. Luciana, fala Josualdo. Deus abençoe a vocês e a toda a sua parentela. Carminha, minha cunhada maravilhosa. Deus abençoe. Ana Karine, esposa do Caio, mãe do Filipinho, tá mandando um abraço para a igreja, tá? Manda um abraço para ela também. Lucas, Deus abençoe, Lucas. Você, suas irmãs, tua mamãe, Deus abençoe. Márcia Gomes, essa me trata de pai. Pastor, Deus abençoe, linda. Aliás, eu vou te falar uma coisa para você que está assistindo. Lá na nossa igreja não tem ninguém feio. Sabe por quê? Os feios foi tudo para outra igreja, que os pastores têm mais fé do que eu. Eu quero encerrar esse culto de adoração, esse culto alegre, responsável,
denso, cheio da presença do Senhor, dizendo que eu tenho um encontro marcado com vocês. Terça-feira, 20 horas. Quinta-feira, 20 horas. Domingo, 20 e 30. Semente de vida. E eu estou falando sobre criação. Boa noite. Posso ver aqui? Dá licença. José, dá licença, estamos no culto. José Oliveira é o meu cunhado, marido da minha irmã Patrícia Barbosa. Ô, Leandro, olha, separa um livrinho para ele, que a gente tem o hábito de dar um livrinho para as pessoas que vão a primeira vez na igreja. Então, os que estão assistindo pela primeira vez, que for lá no culto presencial, estou te devendo um livro, tá? Uma literatura. O que eu estava falando? Me ajuda. Poxa. É por isso que eu sinto falta da igreja. Que quando eu esqueço alguma coisa, não, pastor, você estava falando isso. Agora, deixa para lá. Ah, sim. Estou falando sobre Gênesis. A Gênesis da Gênesis, a criação. E eu espero, na terça-feira próxima, falar da diferença entre criou e formou. Teologicamente, é diferente criar do que formar. Tá bom? Mas enquanto isso, nós vamos louvando e bendizendo o Senhor. Desejo uma semana excepcionalmente abençoada. Que o Senhor abençoe o teu pão, a tua água. Que te farte de alegria. Aline Tavares, pastor, linda, que Deus o abençoe sempre. Ah, minha filha amorosa, você é meio suspeita de falar essas coisas. A Aline está com a gente há tantos anos. Beijo, Aline, para você, e para o Moisés e para o filhote, tá bom? Então, voltando aqui, eu desejo que o Senhor te dê uma semana excepcionalmente abençoada, tá bom? Que você se coloque no centro da vontade do Senhor. E que aquele milagre que você espera, quem sabe vai depender da colaboração de alguém, ou alguém precisa da sua colaboração, de agirmos em passos sincronizados, movimentos sincronizados, hein? Que Deus abençoe rico e abundantemente, em nome de Jesus. Aquele abraço gostoso. Você ainda vai comer aquele frango que sobrou, vai fazer aquela confusão, né? Aquela mistura toda, não vai? Mas tem mais do que vencedor, tá bom? Que Deus abençoe. Com muita alegria eu me despeço de vocês e em Cristo a paz do Senhor que excede a todo entendimento. Beijão, amo vocês.